Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual. Estamos de volta, dessa vez com um convidado especial, porque nós já estamos fazendo aqui um lobby do Maranhão, né, Randolfo? Você que é do Maranhão, já estamos no segundo aqui para trazer os bons ventos que vêm lá de São Luís e outras cidades muito queridas desse estado maravilhoso. O Edilson Santana de Souza, que é nascido no município de Nina Rodrigues, né, que foi criado em 61 esse município. Exato. Ele é filho de camponeses e tornou-se procurador do Estado e depois promotor de justiça. Agora ele se aposentou e pretende continuar exercendo essa bela profissão, quando ela é amada e bem estudada, é uma bela profissão, a do direito, né? E essa entrevista vem num momento em que o nosso presidente respondeu a um jornalista de maneira grosseira. Você vê que nós estamos aqui no botequim, falamos de caipirinha, o cachorro late e tudo, mas eu me sinto até constrangido de falar o que o presidente respondeu para o jornalista que estava lá trabalhando, né? E então, nós damos as boas-vindas ao Edilson e aos nossos colegas para mais uma edição do nosso botequim. Se alguém quiser já fazer a primeira pergunta e abrir para o nosso entrevistado também, eu agradeço. Amigo Edilson, hoje pela manhã, aqui no Rio, teve uma ordem de despejo de uma entidade que atende pessoas vulneráveis. De manhã, já havia uma série de policiais no fim da noite de ontem, em frente a esse imóvel, que atende pessoas vulneráveis. E quando foi hoje de manhã, foi preciso a ordem, um representante da ordem dos advogados, negociar com os oficiais de justiça para ver se, pelo menos, dá mais prazo. E isso aí foi numa propriedade privada, aqui no Rio. Lá em Minas, também numa propriedade privada, houve um despejo do quilombo de Campo Grande. E tudo isso durante a pandemia. Mesmo se tratando de imóveis particulares. Eu só acho que pelo menos a Defensoria Pública de cada estado deveria atuar, porque são todos, nos dois casos, se trata de populações em estado de fragilidade e principalmente durante a pandemia. Sim, sim. Sem dúvida alguma. Olha, há um princípio que preside todas as relações jurídicas e os negócios, a propriedade, os contratos, que é o princípio da função social. É só pelo fato de a Constituição do Brasil trazer de uma forma bastante enfática o princípio da função social da propriedade, já determina, já orienta a conduta da autoridade no sentido de adotar precauções na hora de praticar ato dessa natureza. Além disso, é fundamento da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana. E esse princípio, embora ele possa ser compreendido como um conceito indeterminado, o que significa esse princípio da dignidade da pessoa humana? A doutrina e a jurisprudência brasileira já formataram, já deram conteúdo objetivo para ele. E o conteúdo objetivo é que esse super princípio da dignidade da pessoa humana, ele se materializa através de uma conjunção de outros princípios cuja efetivação asseguram condições de vida socialmente adequadas, que é o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, à convivência social e etc. Então, por si só, isso já determina que a autoridade teria que ter toda a precaução
ao adotar tal medida. O dado específico sobre a pandemia, ainda mais, porque a situação de pandemia expõe todos a uma vulnerabilidade absoluta. É evidente que nessas situações envolve crianças, pessoas idosas, que são segmentos vulneráveis. Além do mais, no que diz respeito aos despejos de propriedades territoriais, que no caso seria perfeitamente aplicável a esses casos, há um protocolo editado pelo Conselho Nacional de Justiça que determina que quaisquer situações dessas têm que ser presidida pelo órgão de defesa dos direitos humanos, exatamente no sentido de evitar que a implementação de medidas tais possam conduzir as pessoas ali afetadas à condição de indignidade. Então, isso faz parte desse estado de coisas que nós estamos vivendo, esse momento crítico que a sociedade brasileira vive, após a assunção ao poder deste que todos chamamos de presidente da República por imposição da Constituição, né? Foi eleito, né? Infelizmente, se acha legitimado pelo simples fato do voto e se esquece que o que legitima o ato da autoridade é a observância da Constituição. A gente queria saber também a sua opinião sobre essa ameaça que ele fez. Não é a primeira ameaça que ele faz para jornalistas que entrevistam, né? Então, isso é uma coisa que não é um ato normal de um presidente da República, né? Eu, inclusive, ao ver a matéria, ao ler a frase que foi proferida por ele, eu tive a impressão que ele não quis dizer aquilo. Eu tive a impressão que ele quis dizer que encheria a boca de bala, ou coisa assim. Essa foi a impressão que eu tive, que é da sua cultura, né? Essa foi a clara impressão que eu tive. Ele, talvez, no meio da frase, ele mudou e disse que encheria a boca de porrada, né? Na verdade, nós sabemos todos que esse é um momento extremamente delicado que nós estamos vivendo. Os senhores de imprensa sabem que sem liberdade de expressão nenhuma outra instituição pode funcionar. Na verdade, a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia, mas eu diria que é o mais importante, porque o acesso à informação é essencial para a formação, não só a formação da opinião, mas para se ter, inclusive, os consensos sociais. Como é que nós vamos formar opinião? Como é que nós vamos construir consensos? Como é que nós vamos fazer eleições? Como é que nós vamos revelar os atos das autoridades? Como é que nós vamos expressar opinião, formar opinião baseada no conhecimento, sem poder expressar livremente a opinião? E o que nós estamos vivendo é um quadro extremamente preocupante. Hoje, depois daquele nosso contato, Rogério, eu me pus a pensar o que acontecerá em 2022 se em 2018, depois de eleito, ele ainda ousou dizer, o presidente ainda ousou dizer que ele teria muito mais votos, foi a urna que fraudou, né? E ele já preparava esse discurso, já tinha esse discurso a respeito de uma alegada fraude no sistema para justificar um golpe numa eventualidade dele não ser eleito. Justificar uma insurreição, né? E hoje esse trabalho está sendo feito sistematicamente. As fake news que vocês acompanham diariamente nas páginas do Facebook e até em redes de comunicação social concedida pelo Estado, né? Então, hoje eu vejo com extrema preocupação essa formatação de uma opinião que nega a autoridade ao Supremo Tribunal Federal e, através dele, todo o Judiciário, nega a autoridade aos meios de comunicação, o Congresso Nacional, que nós sabemos que se não é uma maravilha, se tem corruptos, mas é a representação da sociedade brasileira. Então, eu temo muito por 2022, na eventualidade que, se Deus quiser, ele perder a eleição, haver uma insurreição terrível baseada nesse pensamento e nessa
corrente. O senhor citou a Constituição, parece que tem 40 pedidos de impeachment nele no Congresso e que não andam. Queria que o senhor tirasse uma dúvida nossa e até saber se isso pode suscitar mais um pedido que de fato ande. Há na Constituição algum artigo que fale quanto ao tempo de alguém ser presidente da República sem ter partido? Que o Bolsonaro já está sem partido há mais de 8 meses. Isso aí pode ser juridicamente impedido? Bem, eu penso que o presidente da República, diferentemente do parlamentar, e sobretudo o deputado, né, ele, ao ser eleito, ele se torna o representante. É evidente que o deputado é representante não só das pessoas que o elegeram, mas eu vejo na formação do parlamento uma ideia de pluralismo. O presidente, ao ser eleito, ele é representante de todo o povo brasileiro, mas o povo brasileiro tem o direito de saber qual é o seu alinhamento ideológico. E as instituições que agregam ideologicamente as pessoas são os partidos políticos. Então, o não ter partido revela uma absoluta vocação dele para negar valor às instituições. A realidade é essa. Não há no Brasil nada que diga quanto tempo o presidente possa estar sem partido. Na verdade, houve uma insinuação, houve uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de regulamentar a fidelidade partidária, incluindo também os chefes de executivo. Mas isso depois foi mudado e não há mais um instrumento para reclamar do chefe do executivo o mandato quando ele abandona o partido. Não há mais, infelizmente. Essa questão da liberdade de expressão ela é um pouco deturpada também, né? A gente vê tanto da parte da imprensa, às vezes eu vejo certas entrevistas que o jornalista parece até um inquisitor, né? E, por outro lado, também, o limite da liberdade de expressão é o respeito ao próximo, né? Os direitos dos cidadãos. E parece que o presidente respeitou todas as normas também por aí, né? Bem, Rogério, eu acho assim, eu lembro agora quando você fala dos programas de entrevista da Rede Globo, por exemplo, com os candidatos à presidência da República, entre eles o próprio Jair Bolsonaro, o Haddad e outros tantos. Na verdade, o entrevistador tratava os candidatos como se fosse ele um inquisidor, né? A pessoa o inquirido, né? Eu acho que isso, na verdade, extrapola, na minha percepção, extrapola. E, de certa forma, aquele tratamento, eu não queria usar a expressão legitima, porque nada legitima o que está sendo feito, mas, de alguma forma, induz ao equívoco de parcela da população de que o que o presidente faz hoje é uma resposta razoável à forma como foi tratado no contexto das eleições. A pessoa que vai participar do debate, e sobretudo se é candidato, é claro que ele tem a liberdade de expor, falar do que ele pensa e, naturalmente, ser interpelado, mas de uma forma respeitosa. Eu acho isso. Só não acho que devia haver uma reforma política com a redução desse número incrível que nós temos de partidos políticos aqui no Brasil? Eu tenho muita dúvida quanto a isso. Nunca me convenci. Nunca me convenci sobre qual seria o modelo ideal. No Brasil, nós temos a tendência, o nosso sistema é baseado no sistema romano-germânico, é o sistema da estrita legalidade, né? Para tudo nós criamos uma lei. Agora, por exemplo, criou-se uma lei para dizer que os times de futebol podem se transformar em empresa. Para que isso? Por que seria necessário? Onde estaria a proibição de uma associação civil se extinguir e daí em diante, quem tem capital, em lugar daquele que era uma associação, criar uma empresa? Em princípio, parece que haveria caminhos jurídicos para se fazer isso, sem precisar criar uma lei dizendo, olha, tu pode te transformar de associação em empresa. O Brasil tem essa tradição, né? No que diz respeito a partido político, como eu disse, eu tenho muita dúvida, porque é razoável que nós tenhamos partidos orgânicos, é necessário que tenhamos partidos orgânicos, é necessário que haja um afunilamento maior do ponto de vista
de alinhamento ideológico. Parece não razoável você imaginar que tenha 3, 4, 5 partidos ambientalistas e assim por diante, né? Parece que há uma certa necessidade de um maior alinhamento ideológico, mas eu não acredito nas diretivas legais para resolver esse problema. Eu prefiro crer, eu creio muito mais na tradição inglesa, por exemplo, na tradição americana, de construir isso como um construto social, né? Por que há uma relação muito próxima entre o fato social e o direito, por exemplo, anglo-saxão? Porque ele tem como principal fonte de emanação o costume jurídico, né? E o costume jurídico é aquele costume social que, pela reiteração, ele vai ganhando efetividade e coercibilidade. Então, quando as normativas, quando determinado preceito se transforma em lei, na Inglaterra, por exemplo, ele já está assimilado pela sociedade. Lá não cabe falar da lei que pegou e da lei que não pegou. A formação, a educação formal e a educação não formal dos cidadãos é que determina a própria formatação dos partidos políticos. Então, eu acho assim, eu tenho muita dúvida se foi bom a lei brasileira impor as restrições que impõe, no sentido de afunilar essa questão do alinhamento dos militantes políticos em um número menor de partidos. Talvez dê certo porque o avanço nesse campo da intervenção na autonomia privada foi contido, foi modesto. Talvez por isso seja boa a reforma. Seguinte, exatamente sobre esse tema, o que eu acompanhei na minha vida política e sempre reforcei muito o papel do partido. O partido está acima dos candidatos. E o candidato tem que seguir exatamente o protocolo do partido, a sua carta magna. E na minha vida inteira, o que eu mais vi foi distanciamento desses polos. Um modelo que eu gosto muito é o modelo sueco, que ele é baseado nesses 3 fundamentos: partido, associativismo e sindicalismo. Aqui no Brasil, as 3 coisas viraram piada. O sindicalismo também, o sindicato também, você pode criar qualquer sindicato aí com 3 componentes, você monta um sindicato na esquina, né? E Sim. Isso aí se perdeu na nossa história política. E o que acontece é uma perfeita bagunça. Outra coisa é o dinheiro de campanha, a verba de campanha. É perfeita. É nessa que tem que se basear e tem que se respeitar e regular muito bem o gasto, né, da receita durante a campanha. Né? Tem que ver estritamente se não houve desvio. Outra coisa que eu acredito, quando o partido dou importância ao partido, eu voto em legenda, voto na legenda. Porque você participa do partido e você sabe em quem está votando. Né? E você vai, no seu partido, ajudar a formar aquela lista. E aí seria perfeitamente mais sólido do que esse carnaval que a gente vê aqui, inclusive um presidente sem partido. Não poderia existir. Sim, eu acho que a disciplina da fidelidade partidária, que hoje existe normatizado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, é algo fundamental. Eu acho isso bastante importante. Hoje existe na própria Constituição a chamada janela partidária, né? Que eu acho que isso aí nem era necessário, porque você se elegeu pelo partido, você cumpriria seu mandato pelo partido e pronto. Essa janela só propicia propicia aquela velha manha de, digamos assim, aqui nesse partido eu não me crio mais. Então, eu espero a janela, passo para aquele outro. O ideal era que nós tivéssemos a disciplina da fidelidade partidária e pronto. Nesse sentido, de diminuir esse carnaval aí, de que você fala muito bem, um dado positivo que eu vi foi o fim das coligações partidárias para eleição proporcional. Porque aí você junta um partido de esquerda, um de centro, 2 de direita, e faz a eleição, e aí o eleitor vota, ele está votando no candidato da esquerda, elege da direita, ou vice-versa, e depois ainda tem a janela partidária, né?
Então, eu acho que um avanço nesse sentido foi o fim das coligações. Isso é fundamental. Você vai votar no PT, vota no PT, sabe que está votando no PT. Se você vota no PSDB, sabe que está votando no PSDB. Eu acho que é um pequeno avanço e tem que ser construído. Agora, para isso, volta ao tema que abriu essa conversa, nós precisamos ter jornalistas informando, né, com liberdade, e a nossa escola, nós precisamos, em cada profissão, eu sempre defendi a ideia, e Randolph, que é meu companheiro de longas datas, um amigo de longas datas, eu sempre enfatizo para ele que mesmo no Ministério Público, quando ali estive, eu nunca abri mão de exercer o papel de formar opinião no ambiente onde eu trabalhava, dentro da comarca onde eu trabalhava. Eu sempre procurei comunicar com a sociedade as políticas que eu estava a defender, dizendo por que tinha que ser dessa forma. Porque é através desse processo que nós catequizamos, usando uma palavra até um pouco rude, mas inadequada, mas nós forjamos no homem, não um mero consumidor, mas um cidadão, uma pessoa ciosa dos seus direitos, do seu papel social, e assim um construtor da cidadania e da democracia. Perfeito. No meio desses fatos que não estão acontecendo só no Brasil, em outros lugares também, figuras que às vezes são até cômicas, eu fico perguntando se esse modelo de democracia representativa ele não estaria precisando de um aperfeiçoamento, porque são lobbies, tem fake news, tem a mídia que não é independente, né, que atende a interesses particulares e privados. Para onde caminharia a democracia para que ela realmente volte a ter o papel dela? Rogério, isso é uma resposta muito difícil, né? A questão da fake news, imagina só, nós estamos falando em liberdade de expressão e tem gente defendendo a liberdade de expressão, ou seja, defendendo o direito de fazer fake news e manter-se no anonimato, em nome da liberdade de expressão, né? Imagine o quanto é difícil, né? E eu tenho uma percepção de que os estados continentais, os estados nacionais de estrutura continental, eles são muito mais... era melhor que não existisse. Era melhor que nós tivéssemos no Brasil 5 Brasis, né? 5 Brasis. Porque nessa reflexão, eu não tenho nenhum fundamento em economia política, mas eu percebo que o mundo hoje tem que conviver, de certa forma, com os padrões convencionais de economia política, né? Nós não conseguimos escapar a esses modelos. No entanto, isso pode ser sopesado através do fortalecimento dos Estados nacionais, mas principalmente, considerando que no caso do Brasil um Estado continental, né, 8.511.000 quilômetros quadrados, que os estados, cada unidade federativa, fossem mais autônomas, se a lógica do poder local efetivamente existisse. Eu tenho pensado o seguinte, toda vez que a gente para falar de reforma política, eu reconheço que há muita coisa importante a fazer no plano da reforma tributária, reforma eleitoral e outras tantas, mas no plano da reforma tributária e fiscal, a gente precisava fazer uma reforma radical no sentido de colocar o município no seu real papel, que era o gestor de toda a problemática local. Eu acho complicado pensar que um conflito fundiário bem daqui dentro do território do município tem que ser resolvido em Brasília. Eu acho isso extremamente difícil de se pensar uma solução razoável. Precisava-se repensar esse tal pacto federativo, de modo que o Brasil pudesse funcionar sem Brasília. Agora, o exemplo disso é o que faz agora Bolsonaro, que inclusive convence expressiva parcela da população brasileira a dizer que ele não tem culpa pelas 100 e tantas mil mortes por Covid, porque o Supremo Tribunal Federal disse que os municípios, os estados têm autonomia para gerir suas políticas em matéria de combate à pandemia. Então, eu acho que esse modelo nosso propicia essa confusão. E a tradição política dos nossos líderes
A tradição política das prefeituras, sobretudo no Nordeste brasileiro, é aquela tradição dos antigos coronéis, que ele não era dono do cofre, mas ele era o atravessador dos recursos que vinham de Brasília ou da capital do estado. Os prefeitos, eles não se comportam como líderes políticos locais, como gestores dos recursos locais e dos problemas locais na busca de solução. Eles desenvolvem o discurso de que eles têm que ir a Brasília ou a São Luís, falando de Maranhão, buscar recursos para resolver aqueles problemas, e se o recurso não vier, se aquele recurso não vier, o problema pode ficar lá porque não é responsabilidade dele. Randolfo, nós temos 5 minutos e você não fez a sua pergunta ainda? Eu quero falar com meu parceiro, meu conterrâneo, né? Ele é homem lá de Caxias. Deixa aqui, eu acho que a gente vai entrar na área jurídica, que é uma coisa que está nos preocupando, me preocupa. Sim, senhor. Que é realmente onde você também tem grande atuação. Hoje em dia está uma confusão generalizada. O Supremo era visto como a entidade mais importante desse país. Hoje está virando um botequim, desculpe, o nosso botequim está até melhor do que o deles. Então, esse tipo de postura da sociedade, esse governo que está querendo completamente achincalhar o poder, que é o martelo final. Quem bate o martelo é justamente o judiciário, em qualquer questão, seja de um roubo de banana na esquina, ou seja de derrubar um avião no ar. Então, é isso que eu gostaria de você, como um promotor, um cara da área de acusação, que deve ter encontrado grandes problemas pela frente, principalmente aí no Maranhão, que o Maranhão é a terra de tudo acontece. Então, mostrar para a gente como é que você está vendo isso, uma Constituição toda remendada, uma Constituição nova, recente, tem para mais de 100 emendas, e cada vez mais alterando o poder judiciário. Vou tentar usar esse tempo e dizer... Olha, assim, eu ouvi outro dia uma entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, e ele falava algo que eu achei interessantíssimo. Ele disse, eu não gostei da ideia de reeleição, mas já que foi introduzida a emenda da reeleição, vamos deixar maturar isso, porque nós não temos experiência suficiente para saber se isso efetivamente vai ser uma coisa boa ou não para a sociedade. As emendas são impostas em cada conjuntura. O presidente da vez acha que isso tem que ser mudado e vai mudando, sem se forjar uma cultura na sociedade a respeito do próprio preceito que está estabelecido ali na Constituição. Então, na verdade, nós precisamos induzir a sociedade a ler e estudar a Constituição antes de ficar emendando ao sabor, ao bel prazer do presidente da vez, né, do gestor da vez. Na verdade, isso é um vício grave. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, agora ninguém mais tem autonomia para explicar qual é o verdadeiro significado e alcance da norma constitucional. Porque o presidente Bolsonaro já estabeleceu uma forma de interpretar. Ele já determinou a inteligência da Constituição. Isso é um problema grave. Então, essa crise toda está no fato de que o Supremo, eu diria, ele é tão somente uma instituição que é a autoridade maior, é a instituição máxima no que diz respeito à interpretação da Constituição. E, diga-se passagem, o Supremo sempre foi um órgão extremamente conservador, sempre postergou decisões ao sabor de interesses políticos e o faz atualmente. Todos nós assistimos, por exemplo, o ministro Dias Toffoli dando liminares ridículas para favorecer filho do presidente. E quando assim se faz, tudo bem, o ministro apenas fez o que devia. Quando a decisão contraria, aí não é porque a instituição é contra o presidente da República. Então, o problema é que o presidente se esqueceu que ele é o presidente da República, mas toda autoridade deve obediência à Constituição. E, infelizmente, dele não se pode esperar outra coisa, né? Ainda sobre Constituição, democracia representativa e reforma política,
O senhor tem alguma opinião formada sobre o voto obrigatório? Eu prefiro o voto obrigatório, embora que tenha uma opinião não muito bem formada. Na verdade, de certa forma, quando falo isso, eu posso cair numa contradição, porque eu aposto muito na educação como fator de transformação social e também a educação política, né? Então, votar por obrigação parece não ser uma coisa razoável. Talvez o modelo ideal seria o voto facultativo, mas se isso viesse também embalado por uma política consistente de educação formal e não formal, de educação na escola e no contexto das demais instituições da sociedade, no sentido da importância da participação política. Nesse sentido, uma coisa extremamente preocupante do nosso tempo é o fato da própria falência do sistema representativo. Há uma quebra radical da legitimidade da representação política, porque a democracia liberal não ofereceu as respostas que a sociedade precisava, que ela esperava. Enquanto funcionaram os mecanismos, os instrumentos ideológicos para fazer a sociedade se entender representada, havia uma relativa estabilidade. Chega um momento em que isso não mais funciona e é preciso pensar-se num novo caminho. Eu acredito que talvez não se tenha nenhum rumo mais claro a respeito do que fazer. Agora, eu tenho a percepção de que a lógica da construção do poder local fortalece bastante a democracia, pelo fato de que tem a empatia, tem a maior visibilidade, a melhor compreensão a respeito das relações políticas e a própria proximidade entre governantes e governados. Eu acho que isso é fundamental. Mas, especificamente quanto à obrigatoriedade do voto, eu acho que é possível mudar-se para tornar facultativo, mas assim, de uma hora para outra, parece que não. Eu acho que é preciso haver uma educação, um programa de educação política consistente para não esvaziar o processo. Isso me parece muito importante, porque senão a gente tende a culpar a vítima, né? Achar que o povo brasileiro, né, não se mobiliza. E a gente sabe que nós temos na nossa história uma série de revoltas, né? Inclusive uma que ocorreu aí, a Balaiada, né? Inclusive com uma história, mais um episódio triste do Duque de Caxias, que não era, é um herói que não era nada bonzinho, né? O povo brasileiro tem muitas revoltas no seu cardápio. Pois é, eu e Randolfo, nós temos nossas raízes estão relacionadas com a história da Balaiada, né? E lá onde estão minhas raízes, em Nina Rodrigues, eclodiu o movimento, e que foi debelado exatamente na cidade de Caxias, 4 anos depois. A Balaiada, na verdade, ela é considerada pelos historiadores como um dos mais autênticos movimentos de insurgência social. Eu considero, apesar de eu não ser historiador, eu não ser do ramo de história, mas eu considero que os 2 movimentos populares mais legítimos foram Balaiada e Canudos. Canudos, na narrativa de Euclides da Cunha, havia uma consciência do seu papel e da necessidade de defesa da sua soberania tão grande que, na narrativa, diz que Canudos não acabou enquanto não tombou o último homem, né? Mas Canudos tinha um componente interessante, que é o componente religioso. E se você pensar, a Balaiada, por exemplo, era um movimento não rigorosamente laico, mas tinha um grau de laicidade muito maior. Era um movimento eminentemente político, embora tivesse os seus componentes, tivessem suas convicções religiosas, participassem das organizações, dos eventos religiosos, e há, inclusive, a informação de que os balaios, em geral, eles estavam vinculados na igreja, eles tinham alguns elementos em comum, como, por exemplo, a santa padroeira dos balaios é Nossa Senhora da Conceição. Mas isso não determina não descaracteriza
o perfil laico do movimento. Na verdade, o movimento dos balaios foi uma insurgência contra a opressão, contra a exploração dos proprietários de terra, dentro de um contexto de crise econômica no Maranhão. E para ver como é a diferença desse movimento é que os seus líderes são não apenas nativos, mas eram pessoas da base mesmo da sociedade. Imagina que um fabricante de balaio, um cuidador de gado, um vaqueiro, e um escravo liberto, que era o Negro Cosme, né? O Manuel Francisco dos Anjos Ferreira era fabricante de balaio, o Raimundo Gomes era o cuidador do gado do padre Inácio, e como disse, o Negro Cosme era um negro liberto e caçado, porque inclusive foi condenado por um suposto homicídio, não se sabe se efetivamente ele cometeu, e era fugitivo da justiça. Então era um movimento de pessoas que estavam na base da sociedade, que sofria a exclusão social, e foram os principais líderes, é claro. Eu lembro que, sobre balaiada, tudo que a história dizia era que eclodiu em Nina Rodrigues e teve como seu ápice em Caxias, onde teria havido, inclusive, a proclamação da República de Caxias. A verdade é que o Raimundo Gomes conduzia o gado do Padre Inácio, passando por Nina Rodrigues, e ali tinha um intendente que, por ser um agente da coroa, não tinha simpatias, pelo contrário, tinha uma intriga pessoal, uma arenga política com o Padre Inácio, que era um bem-te-vi. E aí acusaram um irmão de Raimundo Gomes de ter cometido um homicídio, o prenderam. E não conseguindo convencer o juiz de paz de que aquele rapaz era inocente, o Zé Gonçalves, que é o irmão de Raimundo Gomes, ele foi ao Padre Inácio e trouxe forças e invadiram a delegacia e soltaram as pessoas. Só que aí não foi o Raimundo Gomes saindo, conduzindo, digamos assim, enfrentando os exércitos oficiais numa guerra solitária. Quando ele invadiu a delegacia e que libertou o irmão, eles saíram pela cidade e o povo foi aderindo ao movimento. De uma hora para outra tinha mais de 200 homens, e aí se agrega, junto ao movimento, o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que é do Coroatá, e o Negro Cosme, que vivia para as bandas do Icatu. Então, eles lideraram esse movimento, mas, na verdade, era um movimento de massa. Antes de eclodir a balaiada em Nina Rodrigues, já tinha havido um levante em Caxias. Na verdade, os senhores leem e sabem que era um movimento que contagiava toda a sociedade maranhense e do Nordeste, haja vista que a própria balaiada não foi um movimento nosso. O movimento se estende por vários estados do Nordeste, especialmente Piauí e Ceará. Está explicado, né? Está explicado por que eu quero a minha luta de tirar aquele Duque de Caxias. É uma contradição interessante, né? No Maranhão, por exemplo, a gente chega nas polícias, a Polícia do Maranhão, por exemplo, o patrono da Polícia do Maranhão é Duque de Caxias, e a Praça Duque de Caxias fica em frente ao 24º Batalhão de Caçadores, né? Nina Rodrigues, quem foi? Rodrigo, há um movimento, nós estamos estabelecendo, abrindo uma discussão quanto a esse tema. Nina Rodrigues é um médico que militou como professor, ele foi professor na Universidade da Bahia, pesquisou a obra de César Lombroso, escreveu obras importantes sobre antropologia, inclusive ele aqui no Brasil é o mais autêntico continuador da obra de César Lombroso, que inaugura essa disciplina da antropologia forense, né? Na verdade, Nina Rodrigues era natural de Vargem Grande, que é o município mãe de Nina Rodrigues, certo? Eu nasci em 1960. Quando eu nasci, Nina Rodrigues ainda era distrito de Vargem Grande. No desmembramento,
é dado o nome de Nina Rodrigues em homenagem a esse médico que é natural de Vargem Grande. Um nome que naturalmente não representa a sociedade brasileira, né? O médico Nina Rodrigues, ele tinha convicções no plano científico de que a mestiçagem era um fator de depreciação da cultura étnica brasileira. Ele defendia o branqueamento da raça brasileira. Ele diz que essa história de degradado, de prostitutas vindo de Portugal, que esse não é o fator que deprecia a sociedade brasileira. O que deprecia a sociedade brasileira é a mestiçagem e defende o branqueamento. E os estudos sobre a leitura sobre esses temas me levaram a querer construir um movimento para mudar o nome do município. Só que aí tem a questão política. Eu sou militante político, né? E aí é muito delicado. Se eu levanto esse movimento, aí se insurge o movimento do outro lado. Eu quero passar o contexto da eleição para abrir uma ampla discussão com a sociedade para encaminhar um pedido ao governador para mudar o nome. Com certeza. Agora, voltando ao movimento jurídico, nós estamos vendo aí verdadeiras aberrações no que diz respeito ao comportamento jurídico. Como é que você vê essa conturbação toda? Eu sou muito reticente com relação a muita coisa. Dentro do Ministério Público e do Judiciário, havia um movimento muito amplo no sentido da defesa da prisão após condenação em segunda instância. Eu, num certo sentido, eu sou conservador. Eu sou sensível a essas causas de pessoas, como, por exemplo, a vítima de Pimenta Neves, que ele teria passado quase, para salvo engano, 15 anos, o processo correndo sem ser responsabilizado. Eu sou sensível a essas causas, mas eu sou muito cauteloso com relação ao abandono do dogma da presunção de inocência. Eu sou defensor intransigente do princípio da presunção de inocência. Então, acho assim, o que deve ser mudado é o sistema judiciário no sentido de torná-lo mais dinâmico. É possível fazer-se uma reforma processual de modo que os processos comecem e terminem logo, mas é bom dizer também que a demora na tramitação processual não é só por motivo dos recursos. Existem processos, como no caso do Pimenta Neves, que demorou muito por causa de recurso, mas nós temos processos de pessoas que nem advogado tem e que demora décadas também. É um melhor aparelhamento do sistema e uma disciplina melhor, uma disciplina institucional melhor, no sentido de que se cumpra aquilo que está estabelecido na lei. A lei estabelece algo que é fundamental, é que se a sociedade pede que o criminoso seja mantido preso, ela pede intuitivamente porque ela acha que a pessoa violenta tem que ser contida. Mas o Estado assim não deve pensar. O Estado deve compreender que ele tem responsabilidades. Então, se o Estado prende essa pessoa cautelarmente porque foi necessário, então ele compreenda que ele tem que cumprir rigorosamente os prazos e cuidar de dar aquela resposta em tempo hábil, né, para que a sociedade tenha essa resposta. Então, o que eu acho é o seguinte, a sociedade precisa repensar isso, o parlamento precisa repensar isso nessa perspectiva, na busca da eficiência, da eficácia, da resposta rápida e não da violação de princípios, porque isso eu acho profundamente perigoso. Falando em violação de princípios, o caso do Pallotti, por exemplo, ele fez uma delação, essa delação foi tomada uma série de providências jurídicas com relação a essa delação. Hoje essa delação é dita como não verdadeira, como um amontoado de mentira. Qual é o procedimento jurídico num caso como esse? Existe alguma norma a ser seguida? A questão da delação premiada, a gente nunca pode perder de vista que o alcaguete é um mau caráter, né? Em princípio, o homem de boa conduta, de bem viver,
ele não comete delitos, né? Em princípio, ele não se associa em organização criminosa. E, em geral, ele é leal nas suas relações. O delator, em geral, é uma pessoa de caráter duvidoso. As informações, a cooperação, a colaboração prestada pelo chamado delator na linguagem jornalística, ela deve ser olhada com bastante reserva, até porque, por princípio legal, ela não é prova. Ela é meio de obtenção de prova. No caso, Randolfo, da divulgação da delação do Palocci, pelo simples fato de ela ter sido homologada, foi, no mínimo, uma leviandade, com gravíssimas consequências, que foi depois de decidir uma eleição, né? Decidir uma eleição. Eu não estou fazendo aqui uma profissão de amor ao Haddad, eu amo a democracia, não a esse ou aquele político, mas foi um fato que provavelmente decidiu a eleição e depois descobriu-se que não era verdadeira. Então, voltando ao ponto, ora, se as declarações do delator são meio de obtenção de prova, o simples fato de ela ser homologada não podia ser tirar a chancela do sigilo, transformar num fato político, interferir no processo eleitoral, né? Com as consequências que nós temos. Do ponto de vista de responsabilização, o juiz age com independência funcional. O seu juízo discricionário, ele precisa ser respeitado. Eu digo discricionariedade assim, porque ele pode homologar ou pode deixar de homologar, né? Se ele pode homologar ou pode deixar de homologar, há uma discricionariedade nisso. Mas bem entendendo que toda decisão de juiz tem que ser fundamentada. E não há discricionariedade que possa abandonar o princípio finalístico e os demais preceitos que regem a relação jurídica processual, inclusive o princípio da lealdade, né? Da lealdade processual. Então, mas há uma margem de proteção a favor da autoridade para não a deixar permanentemente exposta à repressão. Se o juiz, por qualquer coisa, ele estiver sujeito à responsabilização, ele vai perder a liberdade de decidir. Isso é delicado, mas é necessário. Perfeito, meus amigos. A conversa está tão boa que nós já estamos quase encerrando a segunda sala aqui. Eu vou deixar, então, com o Luiz Antônio uma última pergunta para a gente encerrar. Tá bom, Luiz Antônio? A pergunta que eu faço também é em cima da questão jurídica, porque agora, na pandemia, acabou se sabendo que algumas pessoas tiveram, em função da sua condição de saúde, foram para a prisão domiciliar porque não tinham condições por problema de saúde. E outras que estavam também com problema de saúde não foram para a prisão domiciliar. Gostaria de ouvir seu comentário a respeito. Na verdade, o judiciário brasileiro paga um altíssimo preço quanto à sua imagem perante a população, por causa dessas incongruências, desses equívocos, né? Eu não sei se cabe chamar equívocos, né? Na verdade, o caso lembrado por Randolfo, que é o caso da esposa do Queiroz, né? Ela estava foragida, né? Mas aí é como dissesse, olha, pode comparecer que eu vou te dar uma prisão domiciliar, não se preocupe. Na verdade, existe espaço sim para se responsabilizar o Estado brasileiro, a responsabilização de natureza patrimonial, né? Mas é possível também responsabilizar no plano da lei do abuso de poder, porque manter alguém reclusa numa circunstância em que ela não possa estar reclusa é abuso de autoridade. Na sociedade brasileira, infelizmente, nós precisamos crescer politicamente. Nós estamos, não sei se tem uma autoridade para dizer, mas nosso estágio civilizatório é precário ainda. Doutor Edilson, com essa frase maravilhosa, a gente, infelizmente, vamos ter que encerrar aqui nosso botequim por causa
Temos poucos segundos, mas ficamos, como sempre, com aquele gostinho de quero mais. Mas é um prazer. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.